Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E o assunto de hoje está super especial, super relevante também, com um tema muito atual, que é cabelos. E para isso, eu recebo aqui no estúdio a doutora Juliana Mioto, ela que é médica dermatologista e tricologista também, e vamos estar falando sobre esse universo tão complexo e lindo também, principalmente para nós mulheres. Seja bem-vinda, Mais Bonita. Obrigada, eu agradeço muito o convite. É um prazer ter você aqui e até que enfim conseguimos também marcar o nosso programa para estar falando sobre esse tema, que é algo que eu já queria há bastante tempo, porque é algo muito importante realmente das pessoas saberem e obterem mais informações. E um tema que cada vez mais tem sido assunto, né? Na mídia, em casa, seja na rua, enfim. Sim, exatamente. E eu queria iniciar esse programa sabendo um pouco mais da sua trajetória. Como que você iniciou na medicina? Você sempre foi uma mulher vaidosa, sempre gostou dessa parte dos cabelos? Como que foi toda essa sua relação com a parte da medicina e dermatologia? Então, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis fazer medicina. Então, eu via muito meu pai indo trabalhar e aquilo sempre foi um sonho. E aos 16 anos, bem novinha ainda, eu entrei na faculdade de medicina e mais ou menos no meu terceiro ano eu fiz uma parte da minha faculdade, o internato que a gente chama no Rio, e lá eu fiquei no Hospital de Ipanema e eu acompanhei uma dermatologista que eu admirei demais. É uma profissional ímpar, e aí eu decidi, falei, não, eu quero essa área porque eu gostava, sempre gostei dessa parte de cuidado, de beleza, sempre gostei da parte de procedimentos, e eu vi na dermatologia uma área muito completa, tanto da parte clínica quanto dessa parte cirúrgica. Sim. E como que veio a parte da tricologia? A tricologia, acredito que tenha sido mais quando eu já estava na residência de dermato. Eu sentia muito uma carência daquela... da parte dos cuidados com os cabelos. Sim. A gente via muito em relação a salão, mas não tinha um profissional realmente falando daquilo. Era muito mais um dermatologista falando de pele. E eu tive um residente que era um ano à minha frente, e ele sempre foi apaixonado por cabelos. Então, acho que o Hudson foi minha inspiração para poder seguir um pouco desse caminho, né, na tricologia. E o bacana é que, como você mesma disse, né, a maioria das pessoas vê o tratamento de cabelo muito mais por conta de salão, de produtos realmente externos e esquecem de cuidar da parte interna. E eu acho que o cabelo é totalmente reflexo da nossa saúde, não é? Completamente. Assim, a gente percebe, se a gente tem um cabelo saudável, a gente tem aquele organismo que está com a nutrição em dia, que está com as taxas metabólicas também favoráveis. Agora, quando a gente vê aquele cabelo opaco, aquele cabelo sem vida, um cabelo caindo, um cabelo que está fragilizado, com certeza aquele organismo está precisando de uma atenção especial. E quais são os principais motivos, aspectos que influenciam nessa saúde do nosso cabelo, assim? No dia a dia, tem algo que a gente consiga cuidar, ter algum tipo de atenção maior para ter o cabelo mais saudável, ou só entra nessa parte de vitamina mesmo do corpo? Não, a gente tem nós temos bastante fatores que vão influenciar em relação à qualidade desse fio. Seja por agentes externos, então, por exemplo, quando a gente se expõe muito a fontes de calor, seja secador, seja chapinha, sem uma devida proteção, a gente acaba fragilizando aquele fio. Até aqueles penteados que a mãe costuma fazer, que puxa demais, a gente acaba fazendo o que a gente chama de alopecia de tração. Então tem que ter um cuidado maior da parte metabólica. Então são as vitaminas principalmente, mas algumas doenças como doença de tireoide, o próprio diabetes, alterações de doenças endocrinológicas, elas acabam gerando também consequências para o cabelo, seja de afinamento, seja de fragilidade. Então a gente consegue reparar nitidamente que algo está errado a partir, por exemplo, de uma queda de cabelo. Com certeza. E o grande problema, eu acho que a mídia, infelizmente, ela vem para muita coisa boa, mas às vezes para difundir informações erradas. E aí o paciente acaba demorando muito tempo para procurar um atendimento e uma investigação daquela causa da queda, e começa a tomar vitaminas por conta própria, ou aquela receita de, minha vizinha está usando isso aqui, eu vou começar a usar também. E com isso, eu costumo dizer que cabelo é tempo. Quanto mais tempo a gente demora para poder investigar e tratar aquilo dali,
aquele problema vai se intensificando. Você falou sobre a questão das informações na internet e sobre os penteados também. Sim. E me veio uma deixa da era Clean Girl também, que a gente viveu, das meninas usando realmente na internet, as influenciadoras, aquele cabelo bem Muito preso, puxado, bem puxado. E vi muitos relatos também dessas mesmas meninas depois com esse problema da queda do cabelo. né? Porque acontece, o grande problema desses penteados é por conta da tração em que aquele fio vai ser amarrado. Normalmente, coloca-se uma força muito grande e aquele cabelo, ele acaba, infelizmente, rompendo e se quebrando em tamanhos distintos. Então, o fio, na verdade, a raiz dele permanece no mesmo local. Só que o comprimento, exatamente, o comprimento fica se rompendo. Então, à medida que a gente vai fazendo uma tração repetitiva, a tendência é que aquele fio depois ele vai se soltando por completo. E algo que eu vejo muitos relatos também na internet é sobre o corte químico, mas despretensiosamente. A pessoa vai ao salão e aí usa uma escova de outra pessoa com algum produto químico, aí tem um corte químico ali. Como que funciona o tratamento para esse tipo de situação? Com relação ao corte químico, infelizmente, aquele cabelo que se quebrou, a gente não tem como regenerar. Porque o cabelo, ele está quebrado. O que a gente tem como fazer é a gente nutrir e melhorar a parte da raiz do cabelo. As pontas, elas são células mortas. Então, num corte químico, realmente o paciente vai ter que esperar aquele cabelo ir crescendo para poder sumir aquela área que ficou pior, né? E é importante também que as pessoas tenham essa noção de que é um processo lento, né? Não é um tratamento do dia para a noite, até porque tem pessoas que crescem o cabelo muito rápido, outras pessoas demoram a mais, né, para ter esse crescimento. Então é realmente paciência e os cuidados. Com certeza. Eu costumo dizer para todo paciente que está tratando ou que tem alguma queixa em relação aos cabelos, tem que ter paciência. Porque o ciclo do cabelo é um ciclo demorado. E a gente tem que pensar que todos os insultos que a gente sofre no nosso organismo, infelizmente o cabelo acaba sendo prejudicado, porque o organismo não entende o cabelo como um órgão vital, digamos assim. Então ele vai priorizar aonde realmente a gente precisa levar nutrição, oxigenação, e o cabelo acaba sendo deixado de lado. Então tudo que acontece ao longo da nossa vida, o cabelo vai sendo afetado. Então se a gente não tiver paciência para esperar aquele ciclo finalizar para entrar na nova etapa, né, do cabelo, a gente infelizmente vai ficar muito frustrado e isso acaba comprometendo até os resultados. Sim, e a gente realmente tem visto cada vez mais relatos e resultados de pessoas com cabelos muito finos, com essa parte, né, do couro cabeludo mais à mostra, mais rala também. E um outro assunto super importante que eu acho que influencia muito também nesses aspectos é a questão das canetas emagrecedoras, né, que trazem também como um resultado a queda do cabelo. Isso acontece porque, na verdade, não é um medicamento em si que vai gerar uma queda capilar, mas o fato de que o organismo, ele não entende que o cabelo tem que ser priorizado naquele momento de estresse oxidativo. Então, quando o paciente emagrece de uma forma muito rápida, não há aporte nutricional para o cabelo que acompanha esse emagrecimento rápido. Então, o paciente também, quando está em uso de caneta, ele diminui a ingesta dele de proteína, de vitaminas, de nutrientes. Então, é como se você gerasse uma desnutrição naquele ciclo do cabelo. E com isso, a gente ocasiona o que a gente chama de eflúvio telógeno, que é uma queda transitória, que ela não vai acontecer de forma imediata, mas normalmente ela vai acontecer em torno de 2 meses depois daquele insulto. Ou seja, quando o paciente está usando a caneta emagrecedora, no primeiro mês ele não tem relato nenhum. Mas a partir de mais ou menos 2, 3 meses de uso, ele começa a sentir a queda de cabelo. E tem algum tipo de tratamento, algo que possa diminuir essa queda ou realmente não tem o que fazer? Tem que passar por esse processo? Então, tem o que a gente... na verdade, o paciente, quando ele está usando a caneta emagrecedora, ele vai sim ter uma queda maior de cabelo porque a gente tem um encurtamento do ciclo capilar. Porém, quando o paciente tem esse emagrecimento acompanhado de um cuidado com esse cabelo, ou seja, fazendo as reposições de vitamina, fazendo a reposição de nutrientes, usando medicações que a gente prescreve para o paciente no consultório,
ou fazendo procedimentos como LED, microagulhamento, a gente vai contornando essa queda. Então o paciente ele permanece sim, gerando aquele insulto que vai gerar um dano no cabelo. Mas ao mesmo tempo a gente vai enganando, dando mais força para aquele cabelo para poder a gente controlar e equilibrar essa balança. Sim. E você acha também que por a gente ter aumentado, né, toda a população, a sociedade ter aumentado o consumo de produtos industrializados, alimentos industrializados, isso também ajuda para essa queda de cabelo? Eu acho que se a gente tem uma alimentação pobre, obviamente a gente vai ter uma carência nutricional. Então, alguns nutrientes vão estar reduzidos e usando esse tipo de medicamento que não é saudável, obviamente a gente vai aumentar radicais livres para o couro cabeludo e com isso a gente vai ter maior quebra, maior queda e o cabelo muito menos saudável. E na LED terapia, por exemplo, como que acontece esse tratamento? Porque eu já ouvi alguns estudos também, né, que falam sobre a questão da vascularização do couro cabeludo, que é sempre bom fazer massagem e tudo mais, para estimular ali realmente a circulação sanguínea. A LED terapia serve para isso? Isso. Na LED terapia, o que acontece? Aquela luz, né, vermelha que a gente joga no couro cabeludo, ela vai promover a vasodilatação. Quando eu faço uma vasodilatação, eu aumento o calibre daqueles vasos sanguíneos. Então chega a maior aporte, tanto de oxigênio quanto de nutrientes para aquele couro cabeludo. Eu tenho uma melhora da inflamação, então um paciente que está sofrendo de caspa, com a LED a gente já ajuda por conta dessa melhora do ambiente capilar. Além disso, quando a gente associa a LED, por exemplo, com um microagulhamento, com aplicação de medicamentos. Se eu tenho um ambiente desse, que eu estou altamente vascularizado, esses ativos que eu estou injetando, eles vão penetrar muito mais. Então, eles acabam realmente trazendo um resultado satisfatório. E é um processo também, como a gente já falou, a longo prazo, né? Quanto tempo, mais ou menos, que você consegue ver resultado a partir da LED terapia? Todo o tratamento capilar, num geral, a gente começa a ver resultados a partir de 2 meses. Então, obviamente, alguns vão ser um pouco menos, outros um pouco mais. Mas eu acho que o mais importante em relação a todo tratamento capilar, infelizmente, a gente não tem um tratamento que seja o padrão ouro, ou seja, esse é o melhor, ou que seja uma medicação que seja a melhor que se enquadre em qualquer problema capilar. Então, acho que tudo tem que ser muito personalizado e, principalmente, associar tratamentos. Quanto mais estímulo capilar em diferentes fontes a gente conseguir, melhores vão ser aqueles resultados. E mais importante ainda é ter realmente os exames atualizados, né? Porque eu acho que muitas pessoas pecam nisso também, do que você falou, de achar que pode fazer algo que viu na internet, mas a gente realmente tem que estar com tudo em dia pra gente ver o que tá faltando, né? O que eu acho mais relevante em relação a essa questão de vitaminas é que muitos pacientes usam sem indicação. Então chega na farmácia, pega um polivitamínico, começa a tomar e acha que aquilo vai ter um benefício. Quando muitas vezes uma taxa elevada de vitamina pode até piorar uma queda. E além disso, tem que estar com esses exames em dia, ser avaliado por um dermatologista, porque as taxas do laboratório são diferentes das taxas que a gente precisa, por exemplo, para um cabelo. Então, às vezes, o que você vê lá, digamos, uma vitamina D, que de 40 no laboratório é normal, para o cabelo a gente precisa dela pelo menos acima de 80. Então, o que acontece, eu recebo muitos pacientes que passaram por outros médicos e, doutora, meu exame está todo normal. Quando a gente vai olhar, para cabelo, está cheio de carência. Sim, muito bacana. E um outro assunto também que a gente tem visto muito atualmente é a questão dos implantes capilares, né? Que é algo super atual também, que a maioria das pessoas já se adaptaram e eu vou deixar para conversar sobre esse tema no nosso segundo bloco. Combinado. Te aguardo já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mais Bonita, doutor, e dando continuidade ao nosso assunto, né? No final do primeiro bloco eu falei sobre os implantes capilares, que é um assunto muito atual, que tem feito muito sucesso, principalmente entre os homens, né? Que eu acho que a maior parte dos pacientes que fazem esse procedimento são homens, e eu queria entender mais e até falar para o pessoal de casa também como funciona esse procedimento, o que tem que fazer antes, tem algum tipo de tratamento, quem está adepto a fazer, passa por uma triagem, como que funciona?
Normalmente, o paciente que vai fazer um transplante capilar, ele tem que ser avaliado até para a gente poder entender qual é o grau da calvície. Num geral, basicamente os pacientes que procuram são que têm alopecia androgenética, seja masculina ou feminina. Então, a gente tem que avaliar esse grau de calvície para poder programar a cirurgia. Existem pacientes que têm graus muito avançados, e aí a gente precisa tratar esse paciente antes para poder ele receber aquele cabelo que vai ser implantado. Basicamente, todo transplante capilar, a gente vai ter uma área receptora e uma área doadora. A área doadora costuma ser essa região aqui, occipital, nessa região posterior. Então, todos os pacientes vão ter essa região, cada um, obviamente, no seu tamanho. E aí, a gente vai avaliar como é a área que precisa receber fios daquele paciente. Nada mais é a cirurgia do que a gente tirar os cabelinhos daqui de trás e implantá-los na área desejada. Isso a gente faz no mesmo dia, então é um procedimento manual, faz a extração de fio por fio, trata esses fios para depois fazer a colocação desses fios. O procedimento em si é super tranquilo, só que obviamente por se tratar de uma cirurgia, ainda que de baixo risco, o paciente vai fazer todo o pré-operatório dele, com risco cirúrgico, com exames específicos para uma cirurgia daquele porte, e depois ele vai ter o acompanhamento após a cirurgia. Costumo dizer que os 10 primeiros dias são os piores, porque o paciente não pode encostar naqueles fios que foram colocados, porque os fiozinhos são apenas colocados, eles não são amarrados. Então, qualquer processo que possa gerar um aumento de pressão, às vezes algum trauma, bater naquela área, o fiozinho pode ser expulso. E aí a gente perde esse cabelinho que foi colocado. É como se fosse realmente uma sementinha sendo plantada, Exatamente, né? Exatamente. E com relação a essa porcentagem, como eu acho e acredito que seja, os homens, eles fazem muito mais transplantes do que as mulheres, né? Eu acho que os homens estão em torno de 90% a 95% dos casos. Mulheres fazem, mas numa porcentagem muito menor. Mulheres mais quando querem fazer rebaixamento de linha de implantação capilar, ou uma mulher com grau de alopecia androgenética, que seria mais difuso, ou seja, aquele cabelo mais ralo no geral. E a gente coloca esse fio para poder aumentar a densidade capilar. E agora fazendo uma interseção entre os dois temas das canetas emagrecedoras, né, dessa queda de cabelo com transplante capilar. É um tratamento bacana a ser feito ou não? Fazer o transplante tendo em vista essa queda capilar das canetas. Se a gente pensar no paciente que ele tem somente uma queda por conta da caneta emagrecedora, a gente está lidando com uma queda transitória. Então, enquanto o paciente estiver emagrecendo, ele vai estar perdendo esse cabelo. Mas não a ponto, talvez, de ser necessário um transplante. Diferente, talvez, de um paciente bariátrico, que ele tem uma carência nutricional tão exacerbada que realmente o fio fica muito fininho. E aí, às vezes, para aumentar essa densidade, o paciente acaba tendo que fazer uma cirurgia de transplante capilar. Sim, e agora uma mega tendência que eu tenho visto muito nas redes sociais é o transplante, o implante de sobrancelhas. Conta mais pra gente um pouco sobre essa novidade. Então, na verdade, o transplante de sobrancelhas, ele é basicamente como um transplante capilar. Então, couro cabeludo para couro cabeludo. O transplante de sobrancelha a gente vai tirar também da área do couro cabeludo, então dessa região occipital, só que depois esses fios vão ser lapidados, ou seja, eles são trabalhados para poder ter uma estética que fique bonita nessa região de sobrancelha. E uma dúvida, eles crescem como fios da cabeça mesmo ou ficam pequenininhos como fios de eles sobrancelha? Vão crescer como se fossem fios do couro cabeludo mesmo. E aí a gente sempre tem que estar fazendo a manutenção, e depois você vai ajustando, exato. E tem algum tipo de pós-operatório, algo que a gente precise ter mais cuidado nesse implante, tanto capilar quanto de sobrancelha também, que é algo relevante? Então tem os cuidados pós-transplante. Então o paciente ele fica normalmente 20 dias sem atividade física, sem exposição ao sol, porque atrapalha nessa cicatrização.
A lavagem é uma lavagem que a gente costuma direcionar, então vai ensinar uma técnica para poder lavar, já que não pode encostar nesse fio que foi colocado, não pode colocar a mão, né? Então, são medidas mais nesse sentido. Mas o paciente, ele continua fazendo as suas atividades habituais, só que com certas limitações, com certa cautela, né? E nos cuidados de beleza, de produtos para o cabelo, você como médica dermatologista, o que você indica? A gente sempre vê muitos produtos bons no mercado, né, profissionais e tudo mais. Realmente vale a pena fazer o investimento? O mesmo shampoo profissional tem o mesmo objetivo de um shampoo de supermercado, por exemplo? Como que funciona toda essa parte de dermos cosméticos? Eu acho que depende muito. Então, eu costumo dizer que o shampoo ele vai atuar na parte externa, ou seja, no couro cabeludo. Então, o paciente que está com caspa, ele usar um shampoo anti-caspa, maravilhoso. Agora, se for pensar num paciente usar um shampoo anti-queda, pensando que aquele shampoo vai controlar aquela queda, não vai. É claro que se um paciente está com queda de cabelo e ele está fazendo um tratamento para queda de cabelo, ele fazer uso de um shampoo desses, que tem normalmente substâncias que vão aumentar a vascularização do couro cabeludo, vai ser um acessório, então vai ser complementar. E tem shampoos que você vai usar, esse shampoo profissional, que a gente costuma ser aquele shampoo de salão, que eles vão realmente melhorar a qualidade do fio. Então é diferente, tem shampoo que a gente usa que o cabelo fica todo opaco. Tem shampoo que dá vida pro cabelo. Sim. Então realmente tem. Podendo investir, melhor. E sobre essa parte da alopécia, eu já ouvi casos e relatos de pessoas que quando estão passando por um período de ansiedade, algum período mais traumático, acaba tendo essa alopécia também. Como que funciona? Então, se a gente pensar num paciente que tem ansiedade, seria o mesmo mecanismo do paciente que está usando caneta emagrecedora. Ele faz um eflúvio temporário. Então, o cabelo não vai ser priorizado naquele momento. O organismo é como se ele estivesse sofrendo um ataque dele mesmo, por conta daquele estresse maior. E aí o cabelo vai tendo um encurtamento do ciclo capilar, que teria aquele período de crescimento. Isso se encurta, então ele automaticamente vai entrando em queda, em cima de queda. Então, isso que acontece. Quando a gente pensa num paciente, talvez, de uma ansiedade, existem algumas alterações, alguns distúrbios que podem também colaborar com a queda. Então, existem pacientes que numa crise de ansiedade, eles arrancam o cabelo. Então, faz o que a gente chama de tricotilomania. Então, vai, às vezes, enrolando, puxa. Tem paciente que, às vezes, num período mais estressante, ele exacerba um caso de dermatite seborreica, que aí você vai ter maior descamação. Ou um paciente que às vezes tem uma psoríase no couro cabeludo. Então vai aumentar aquelas placas com aquela descamação mais prateada. Sim. Então, tudo, na verdade, o cabelo costuma sentir o que o organismo tá. E é muito parecido com a saúde das unhas também, né? Cabelo, unha, tá sempre tudo muito bem atrelado. E quais são as principais doenças que chegam para você no consultório com relação ao couro cabeludo? Tem algum tipo de doença que é mais diferente, que muitas pessoas não conhecem, não tem tanta informação? Ou geralmente são essas alopécias, dermatites? Eu acho assim, dermatite seborreica tá no ranking, né? Porque o paciente acaba, infelizmente, tendo medidas que acabam piorando, seja usando boné com cabelo molhado, lavando o couro cabeludo com água muito quente, dormindo com o cabelo molhado, enfim. Então isso acaba realmente aumentando os casos de dermatite seborreica. Alopecia androgenética, que cada vez mais vem se tendo mais casos. Acho que não porque está acontecendo alguma coisa que estão aumentando os casos, mas é porque o paciente hoje, principalmente o público masculino, ele se sente confortável para procurar uma profissional. Exatamente, uma medida para poder controlar e frear aquela queda capilar. Agora, com o uso das canetas emagrecedoras, isso vem se tornando cada vez mais frequente também. E eu acho que esses três, dermatite seborreica, alopecia androgenética, a queda pelo emagrecimento importante, e cada vez mais eu tenho pego pacientes com o que a gente chama de alopecia frontal fibrosante, que é um tipo cicatricial
que é principalmente encontrado em mulheres e que a testa vai ficando cada vez mais comprida, digamos assim. Mesmo? A implantação capilar vai se estendendo para trás. Então, esse eu acho que é um tipo que vem cada vez mais crescendo, a gente fazendo um diagnóstico cada vez mais precoce. E, doutora, você falou também sobre a importância de evitar água muito quente. Qual é o problema principal da água quente nos cabelos? O que acontece com a água quente é que, além de ressecar a pele, então a gente tem que pensar que o couro cabeludo também tem pele. Então tem esse ressecamento. A gente cria um ambiente muito hostil no couro cabeludo. A gente já tem alguns micro-organismos que residem no nosso couro cabeludo, de uma forma benéfica, digamos assim. Quando a gente aumenta a temperatura daquele local, a gente gera maior umidade e, com isso, aqueles bichinhos se proliferam, gerando maior inflamação. Então, o grande problema da água quente é esse. E o problema de dormir com o cabelo molhado também Exatamente. se dá pelo mesmo motivo. Porque você tá com o cabelo molhado, aí você vai deitar no travesseiro, você aumenta a umidade local e, com isso, gera maior inflamação. Perfeito, né? Então, fazendo um resumo desse programa para a beleza dos cabelos. Água sempre fria, priorizando, né? A água sempre fria, porque no tempo frio também não dá pra gente lavar. Dá pra quebrar um pouquinho. Quebrar um pouco e realmente estar em dias com os exames e ver faltas de vitaminas e tudo mais, né? E com certeza. E olhar para o cabelo como se fosse realmente uma questão de saúde. O quanto antes você procurar para o tratamento, melhor, maior vai ser a chance da gente conseguir recuperar aquela queda capilar. Sim, perfeito. Te agradeço muito por esse bate-papo super gostoso. Tenho certeza que o pessoal de casa vai conseguir extrair muitas informações legais. E eu te aguardo para o nosso próximo programa para a gente falar, porque realmente é um assunto muito complexo e muito amplo. É verdade. Também, né? Sempre tem um pouco a mais. É isso. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas te aguardo para o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau.